Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, estamos aqui com a nossa live, que é todas as quartas, chama Grito de Alerta. E para o nosso grito de hoje, nós teremos aqui Renato de Souza, mais conhecido como Contramestre Palito, uma grande liderança de São Paulo e do Brasil, alguém que eu tive o prazer de ser aluno dele por alguns meses, e fico muito privilegiado. Não dei continuidade, preciso dar. Ele é professor de capoeira. E nessa live de hoje, como é a nossa proposta, é sempre trazer alguns temas interessantes e conversar sobre esses temas de uma maneira bem leve, de uma maneira bem tranquila. E eu quero chamar aqui nosso convidado, como eu já falei, Renato Palito. Seja bem-vindo, Renato de Souza, conhecido como Palito, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, Estevam. Boa noite a todos e a todas aí. É um grande prazer estar participando aí do programa. Espero poder somar aí com vocês aí, para fazer uma troca de ideia aí, conhecer um pouquinho mais da capoeira, da cultura afro-brasileira aí, né? Ótimo, tenho certeza. Para iniciar, já te apresentei, mas eu peço que você faça a sua apresentação, né? Nós fazemos isso de uma maneira muito tranquila, então faça a sua apresentação, além do seu nome, suas atividades, suas diversas frentes de militância. Fique à vontade. Obrigado, Estevão. Para quem não me conhece, meu nome, como o Estevão falou, é Renato, né? Renato de Souza, mas na capoeira sou conhecido como Contramestre Palito. Iniciei na capoeira na minha adolescência, ali no Centro de Culturas Negras de Jabaquara, em cima de Oxalá, com o mestre Miguel Machado, isso aí para 93 para 94. Na época lá era o nome do local era Acervo da Memória do Viver Afro-Brasileiro, né? Também conhecido como Centro Cultural do Jabaquara. E aí, depois de muita luta da gente lá, conseguimos, né, tombar o nome, ficou, né, Centro de Culturas Negras de Jabaquara, Mãe Silva de Axalá, que é o nome oficial do local lá. Lá também tem uma biblioteca, uma temática afro, né? Mais de 5 mil livros da temática afro. Quem estiver pesquisando, quiser conhecer, que agora está em momento de pandemia, mas ali é um lugar muito especial, e também tem um sítio da Ressaca, né? Que fala ali que foi ali foi um local de tipo um quilombo de passagem, né? Os escravizados se reuniam lá e desciam para o quilombo de Santos, né? Então ali foi um quilombo de passagem, tem muita história de resistência ali. E como eu estava falando, eu comecei na minha adolescência, né, na capoeira, e foi ali que eu me reconheci como homem negro, né? A capoeira junto com o rap, né, me ajudou na minha construção de identidade, autoestima, enfim, ela me direcionou aos estudos, né? Quem dava o meu mestre lá, que é o mestre Miguel Machado, faz parte do grupo Cativeiro, um grupo que está em alguns países, em vários estados aí, um grupo que luta, né, pela valorização da cultura negra, a capoeira com a sua negritude, um grupo que foi criado em 1978 por alguns mestres, na época da ditadura militar, que a capoeira, né, sofreu um momento também de muita repressão nessa época, década de 70, e aí surgem alguns mestres, o grupo Cativeiro, alguns mestres preocupados, né, com as questões maiores da capoeira, a questão social, econômica, política, e principalmente manter a questão da negritude da capoeira, a sua ancestralidade afro, né, porque naquela época falavam que você ia fazer uma roda, você tinha que cantar o hino nacional, salve a bandeira, salve não sei o que lá mais, né? E aí os mestres não concordaram com isso, aí se reuniram, teve um sorteio lá, né? Cada mestre tinha um grupo, né? E aí sorteou Cativeiro, aí ficou o grupo Cativeiro Capoeira, né? Para não ser cativo ninguém, lembrar que o nego foi cativo, para ninguém ser cativo de ninguém. Os outros mestres acabaram se afastando, aí quem ficou na frente do grupo foi o mestre Miguel, que é o fundador do grupo, né? E hoje ele mora lá em Ilhéus, e a sede do grupo fica em Ilhéus. E fora isso, né,
Aí eu, né, me identifiquei como homem negro e tal, e aí minha explicação sempre falava que a gente ia conciliar a capoeira com os estudos e tal. E aí depois eu fui estudar, consegui uma bolsa através da capoeira, um projeto, na época lá na faculdade, na Zumbi dos Palmares. Aí nós tivemos um trabalho legal na Zumbi lá durante 4 anos, né, aí acabou dando tendo entendimento, aí acabei saindo, mas a gente conseguiu fazer o trabalho lá, né, eu consegui me formar em pedagogia, o TCC voltado para capoeira, né, que é o nome do tema do meu TCC era como o ensino da capoeira pedagógica podia contribuir com o estudo da construção da identidade das crianças, né. E aí nós conseguimos também, né, depois de muita luta lá na faculdade, de montar conseguir bolsas, né, para os capoeiristas. Então tinha um processo seletivo para você poder ganhar essa bolsa, que era você, tipo, jogar capoeira e conhecer um pouco da história, né. Tinha uma prova teórica e prática, no caso. Enfim. Aí depois, saindo de lá, né, eu também, antes disso, eu comecei a dar aula lá no Centro de Culturas Negras, eu comecei a treinar capoeira, depois fui para a faculdade, aí depois acabei voltando, estava dando continuidade até agora lá no projeto, e enfim. E aí eu também passei uma época na Educafro, tive um projeto na Educafro lá, ficamos uns 2 anos fazendo algumas militâncias lá com a Educafro, enfim, colocando a capoeira nessas partes de militância mesmo, de ação para obrigar políticas públicas, a questão contra o genocídio da população negra, né? E, enfim, aí nesse tempo também eu comecei a fazer uma pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação em relações étnico-raciais também, com o tema da capoeira. E aí depois eu me formei também na pós-graduação. E aí, o que eu percebi, assim, que a capoeira hoje ela é patrimônio bem imaterial da humanidade, né, patrimônio nacional, né, também foi reconhecida, está dentro do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei 10.639, mas você vê que falta políticas públicas efetivas para a capoeira. Né, você não tem editais, você não tem um projeto de lei, né, específico para a capoeira, né. E aí a gente começou algumas ações dentro da Câmara Municipal, né, porque a gente viu essa dificuldade de ter projetos para capoeira, a maioria dos projetos que tinham de capoeira são projetos informais, sabe? Você vai lá, pega um local, mas você não tem uma coisa, né, eu acho que é importante você ter essa autonomia, você, né, poder organizar os seus espaços, mas tem que ter um recurso público também, porque esse dinheiro é pago com nossos impostos, né, e a capoeira tem todo esse histórico, e não tem como você não ter esse recurso vindo do Estado, né, do município aqui. E aí a gente começou a fazer algumas ações dentro da Câmara Municipal, no caso, né? E aí lutar por políticas públicas mesmo, então assim, começamos a conversar, dialogar com outras linguagens culturais, a maioria das linguagens culturais já estão organizadas, assim, e já tem recursos, já tem um orçamento fixo, anual, para fazer as atividades. Não é o ideal ainda, mas eles têm. E aí nós começamos a participar de algumas ações dentro da Câmara Municipal, aí nós montamos um GT de capoeira lá, né, que é um grupo de trabalho, para lutar políticas públicas pela capoeira. Fizemos algumas ocupações dentro da Câmara Municipal, junto com o Movimento da Cultura, pedindo o aumento do orçamento da cidade para a capoeira, no caso, né? E não só para a capoeira, mas para o movimento cultural, incluindo a capoeira. Em 2019, a gente teve uma grande conquista, eu entendo, para a capoeira aqui no município, e foi, a gente conseguiu colocar no orçamento um recurso para a capoeira. A gente fala que foi 0, alguma coisa por cento, né? Porque a gente conseguiu colocar um recurso na pasta de R$855 mil para a capoeira. Isso aí em 2019 para 2020, né? Que era 300 mil para a construção da casa de capoeira e mais 500 mil para a gente poder fazer um edital, enfim, para poder fomentar os projetos de capoeira. Só que aí, devido ao ano passado da pandemia, esse dinheiro não foi aplicado, né? E aí, esse ano mesmo, a gente já está... E aí, desses movimentos, a gente montou um Fórum Municipal de Capoeira. Teve o primeiro Fórum Municipal no final de 2019, que foi na Assembleia Legislativa, né? E aí teve a participação direta da Leci Brandão, né? Junto com o PCdoB, e eles ajudaram a organizar, e nós fizemos o primeiro Fórum Estadual, né? Aqui no Estado,
de capoeira, tiramos algumas, foi muito legal, vários capoeiristas, né, participou, aí a gente depois tirou várias ideias, né, construímos várias ações em prol da capoeira junto, mas devido à pandemia, no ano passado, acabou dando uma parada, mas mesmo assim a gente começou a se movimentar, e atualmente a gente está com o Fórum Municipal de Capoeira, que a gente está se organizando toda semana, lutando justamente para a gente ligar políticas públicas, né, e projetos de lei específicos para capoeira aqui no nosso município. Enfim, mas é isso. Então, a gente está nessa luta aí, estamos se organizando, né? O ano passado também a gente entendeu a força da capoeira, a gente saiu com uma candidatura coletiva também da capoeira, né? Ubuntu, periferia, porque a gente sabe da força da capoeira, mas a gente precisa se organizar coletivamente para a gente crescer. E assim, a capoeira não dá para você ficar à mercê das outras, qualquer outra, nada contra as linguagens culturais, mas a capoeira tem muita força, ela tem história, ela tem uma representatividade, né? Então ela dá para ela caminhar com as próprias pernas, né? E aí foi que a gente saiu com a candidatura, mesmo sem recurso, né? Foi um aprendizado, a gente ganhou um espaço na cidade, sabe? A gente ganhou mais conhecimento, a gente está meio que se fortalecendo para daqui, né, de repente, na próxima eleição, a gente ficar mais forte ainda, vai voltar mais forte, né? Tem até aquele filme lá do Grande Debate, né? Do Denzel Washington, que ele fala, os caras estão comendo aqui na cozinha, tô ficando forte. Na hora que eu entrar na sala, os caras não vão conseguir me tirar. E é isso que a gente está fazendo, né? Mas, a princípio, é isso aí, Estevão. Muito bom mesmo. Que interessante, adorei ouvir essa sua apresentação e também da sua trajetória, desde os 14 anos já na capoeira, mas até sobre isso, né? Tem muita coisa, né? Você me deu muito material aqui agora, muita coisa para a gente conversar e para a gente explorar. Mas me diz como exatamente que a capoeira entrou na sua vida? Aos 14 anos, salvo engano, foi o que você falou? Foi algum projeto social, não? Na verdade, foi assim, acho que eu estava com 13 para 14 anos, eu não lembro agora, mais ou menos essa idade, que assim, hoje, se você vai nos locais, hoje você vê bastante locais dando aula de capoeira, né? E quando eu comecei, não tinha, na época que eu comecei era fita, né? Não sei se você pegou essa época, era fita cassete, né? Não tinha CD, então você vê como faz. Eu não sei na idade aí. Então, e aí, eram muitos locais, né? Aí tinha alguns colegas meus que ficaram sabendo, tinha até um colega nosso, que ele é Tospim, Claudemir, ele trabalha ali no Centro Olímpico ali. Sim. E aí ele treinava capoeira e tal, e ele ia lá no Jabaquara. E aí eu falou para os colegas meus começaram a treinar, tem capoeira de graça lá no Jabaquara, não sei o que lá. Aí eu morava aqui na Água Funda, aqui na Vila Guarani, né? Aí eu peguei, fui lá, assisti uma aula num ano, só que eu estava estudando à noite, se não tiver... estudando à noite, acabei não indo, né? Direto. Aí depois, no outro ano, eu voltei. Aí já voltei firme, né? Como as aulas eram gratuitas, então ficava mais fácil, né? Tipo, um menino da periferia, não tinha muita opção de lazer, né? Na época eu estava até jogando bola. E eu lembro que era para jogar bola lá na USP, no time da USP de salão. Eu acabei nem indo jogar porque era longe, né? E assim, não tinha um recurso também para manter eu ir lá no time e tal. E aí eu comecei a entrar na capoeira, e na capoeira que eu me identifiquei, né? E aí depois eu não parei mais. E assim, e aí como eu falei, eu vim me identificar como um homem negro da capoeira, porque nosso grupo lá fala muito sobre essa questão racial, né? E aí eu fui começando a entender essas questões lá, e depois não parei mais, né? Porque até então, a gente, tipo, essa informação não chegava pra gente, né? Hoje até tá mais fácil, né? Essas informações da questão racial, né? A gente tem a internet, tem acesso a mais, né? Os livros, tem vários coletivos pretos, né? Então, hoje até tá um pouco mais fácil. Naquela época não estava tão fácil, não. Mas ainda bem que tinha a capoeira lá tinha várias outras as atividades, né? Culturais também, lá um centro de acervo da memória do ver afro-brasileiro. Então, era um nome muito forte, né? Só esse nome já era um nome de identidade, um espaço de acervo da cultura negra, né? Então, você tem uma ideia, o professor Carlos Machado, ele também falou que ele começou a pesquisa dele lá nesse espaço,
né? Já tinha a biblioteca, né? Foi o primeiro centro cultural do município de São Paulo, né? Então tem toda uma história lá. Enfim, aí hoje a gente está tentando dar continuidade a esse projeto lá, porque a gente entende que a gente é agente multiplicador, né? Então a gente tem que ser, tipo, porque a gente está continuar. Como eu comecei lá, a gente sabe que a gente pode ser, outras pessoas podem começar e pode transformar a vida de muitas pessoas através da capoeira, como ajudou na minha transformação e tantos outros aí, né? Poxa, que interessante, que interessante. E já nos adentrando, eu já vou colocar, primeiramente, aliás, deixa eu dar boa noite ao pessoal que está com a gente. Tem aqui o Santos Lima, que nos deu boa noite. Eu não sei quem é, uma mulher, Santos Lima, boa noite, obrigado por estar com a gente. Tem também nosso querido Arlindo Felipe Júnior, esteve com a gente aqui na semana passada, fizemos um ótimo bate-papo, assim, muito esclarecedor, um grande ativista também, não sei, para quem perdeu, assista, tá lá na nossa página do Facebook, as falas do Arlindo, a aula que o Arlindo nos deu. O Arlindo também cumprimenta aqui o nosso querido Palito, né, contramestre Palito, dizendo que é um monstro sagrado esse homem, realmente. Gratidão. Boa noite também o mestre Henrique da Capoeira, deve ser colega aqui, Palito. Sim, irmãozão, o mestre Henrique é um mestre aí da Praia Grande. Um abraço para ele. Que bacana. Tá com a gente também o Luciano Alves de Lima tá com a gente, participando. Tem também a Isabel que está participando. Boa noite a todos e a todas. Enfim, vamos lá. Agora eu queria que você nos falasse sobre a capoeira como esse instrumento de revolução, como esse instrumento de resistência, e como é que vocês têm feito isso, essa resistência através da capoeira. Então, a capoeira, né, até tem uma música, né, foi criada pelo povo negro no tempo da escravidão. A capoeira hoje em dia é cultura, esporte e educação. Capoeira, ô lelê, capoeira, ô lalá. Na verdade, a capoeira foi criada pelos africanos escravizados no Brasil, né? Recriada, no caso, né? Porque a gente tinha várias manifestações negras que deram origem à capoeira que nós temos aqui hoje, né? Se você pegar todos os países do continente que tiveram a escravidão, os povos africanos desenvolveram técnicas de luta, de defesa, através da sua religiosidade, né? A sua dança, né? E aí, se vocês estudarem, por exemplo, a história do Haiti, tem um documentário no ZAUS, na internet, né? Se vocês clicarem lá, vai falar a Revolução do Haiti. Eles falam que os haitianos, eles tinham uma agilidade, né, fora do normal também. Né? Eles praticavam uma luta, eles colocam que era a capoeira deles, né? Lá. E lá também, como aqui no Brasil, era a religião, né? Tudo na cultura negra tem uma ligação religiosa, não tem como se desvincular disso. Então, os africanos escravizados no Brasil, eles disfarçavam, né? Porque eles não podiam falar que estavam praticando uma luta. Então, eles estavam dançando. É normal você ver um livro aí de histórico falando, os negros estavam batucando. Tudo era batuque, né? Tudo era batuque. Mas a questão do batuque, eles estavam batucando, sim, mas eles estavam fazendo capoeira, estava a religião, a religiosidade deles, de matriz africana ali também, tudo numa forma de disfarce, né? A expressão corporal do povo negro, né? Que é a questão da dança, do gingado. Então, tudo isso está envolvido, né? E quando a capoeira ela foi recriada aqui no Brasil, foi dessa forma, porque não podia bater de frente com o sistema escravagista, né? Então, os negros tinham que fingir, nós estamos dançando aqui, né? Capoeira é uma palavra tupi-guarani que significa mato ralo, né? Mata baixa. Os negros estão na mata baixa lá, estão na mata baixa lá. E aí eles estavam treinando, né? Estavam praticando. E o que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos dançando, né? E aí, nisso, eles estavam criando estratégias, né? Estratégia de fugas, né? Eles tinham, como é que fala, os dialetos, né, africano, que eles tentavam manter isso, os sinais, e quando eles fugiam, eles iam para os quilombos, né? Para você ter uma ideia, a gente considera Zumbi dos Palmares como o primeiro mestre de capoeira, né? Bacana, que interessante, não sabia disso, que legal. Porque no quilombo foi que a capoeira se expandiu, né? Que você podia treinar, você podia fazer tudo
as manifestações culturais negras no Quilombo, né? Então, você resgatou essa ancestralidade sua lá, então era trocado isso. E aí pode-se dizer que a Dandara, né? Como a Dandara era a esposa de Zumbi, ela também era uma liderança, ela devia praticar capoeira também, né? Dentro do Quilombo. Então, a gente considera ela. E aí, se a gente falar de Ginga, vem da Rayanizinga, né? De Angola, também, que tem toda essa ligação, né? Então, para concluir essa parte, então, a capoeira ela foi criada pelos povos africanos como luta de resistência contra o sistema escravagista, cruel de opressão daquela época, e hoje ela tem que continuar fazendo a mesma coisa, né? Não pode se perder isso, né? Então, a capoeira, ela, até o meu TCC, quando eu escrevi, a capoeira, ela resgata a sua ancestralidade, né? Você vai trabalhar com as crianças, só tá praticando capoeira, a questão da roda, da musicalidade, dos instrumentos, isso é uma ancestralidade africana, né? Então, ela resgata isso. E aí você, de uma forma lúdica, de disfarce, você vai enfrentando o sistema. E hoje é a mesma coisa. Eu acho que a capoeira, ela serve para a gente... Até escrevi um mini texto ali, né, falando sobre isso, né? Falando, ó, hoje a capoeira, ela é um grande instrumento para o nosso povo se organizar, né, se fortalecer, resgatar sua ancestralidade e poder enfrentar o sistema moderno de escravidão, né? Que é uma escravidão mental e física, né? Porque você fica com uma escravidão mental, porque você fica com uma mente alienada, como o Marcos Gabi falava, né? Se você não conhece a sua história, você fica uma árvore sem raiz, né? E a parte física é o quê? Que você não trabalha o físico, né? A parte do gingado, hoje você só trabalha, você vive uma escravidão moderna, né? Como falamos do Racionais. Se a escravidão acabar para você, vai viver de quê? Vai viver do quê, né? Então, a capoeira, você praticando uma capoeira, você está quebrando essa escravidão física. Você está trabalhando o gingado, né? Você está tocando a musicalidade, né? Então, por isso que é importante a gente fazer não só capoeira, mas qualquer manifestação negra, né? Então, na capoeira tem o maracatu, tem o samba de roda, mas tem o jongo, né? Tem o maculelê, tem puxada de rede, tem a dança afro, né? Todo esse tipo de dança é tudo cultura negra, né? Então é importante a gente estar sempre praticando para a gente resgatar a nossa ancestralidade e nos fortalecermos para a gente poder enfrentar esse sistema atual de opressão, né? Porque ali nosso povo sempre trabalhou, foi sempre organizado, e assim, a luta tem que ser coletiva, né? Eu não vou conseguir enfrentar o sistema sozinho, né? Quando eu dou aula nos projetos, eu trabalho muitas brincadeiras sobre quilombo, e aí até brinco com as crianças, né? Falo, ó, pega quilombo, queimada quilombo, né? Só que a gente tem que trabalhar coletivamente, porque assim, a criança sai correndo, né? Eu dou uma bolada nela, ela tá pega. Aí a outra vai ter que salvar ela. Aí a outra também sai correndo e não salva. Aí eu vou e queima. O que aconteceu, professor? É um coletivo, né? Você tem que salvar o outro. Se você não salvar o outro, eu te pego, né? E muitas vezes no quilombo, o que acontecia? Muitos dos nossos teve que dar a vida para 30, 40 fugirem, né? Mas a gente trabalha esse lance de coletividade, né? E acho que isso não pode perder. Então, a capoeira, hoje em dia, ela também é uma grande ferramenta contra o genocídio da população negra, né? Porque o negro que faz capoeira, ele constrói a sua autoestima, né? A sua ancestralidade. Então, você fica mais preparado para enfrentar esse sistema opressor aí, né? Outro dia até eu estava vendo um rapaz, acho que foi aqui no Jabaquara, passou até na televisão, ele estava andando com o filho, aí uma senhora começou a xingar ele, né? De macaco, de negro, não sei o que e tal. E aí o rapaz filmaram, aí denunciaram e tal. Aí era um porteiro, né? E ele começou meio que chorar quando a repórter foi perguntar para ele, né? Aí ele, não, mas isso é crime e tal. Se ele tá treinado, se ele tá preparado ali, ele ia falar, não, aquilo ali foi crime e tal. Filho, nunca deixe acontecer o que aconteceu. Você tem que denunciar, você tem que se posicionar contra isso. Mas vê que ele tá com a autoestima baixa, que ele não estava preparado para enfrentar aquilo que aconteceu. E aquilo abalou ele psicologicamente, né? Porque é isso que o racismo faz. E aí a capoeira não, ela serve para fortalecer a gente tanto fisicamente como espiritualmente e mentalmente, a gente poder enfrentar esse sistema cruel de opressão aí, racista opressor que a gente tem aqui na nossa sociedade, né? Até escrevi, né? Porque a população negra aqui, ela vive tipo num sistema de guerra, né? De sobrevivência. E eu ainda falo até mais, a gente não está nem em guerra, porque quem está em guerra são os norte-americanos. Porque a gente está tomando só porrada aqui. Eles não, eles contra-atacam, né? A gente ainda não se organizou
né? O racismo aqui é tão forte, né? Como o Mano Brown até falou outro dia, né? Que, pô, você mora em qualquer lugar do mundo, se você mora aqui no Brasil, em São Paulo, né? Que não tem um estado mais racista do que esse que nós vivemos, né? E é isso, a capoeira vai te dar força para você, a cultura negra vai te dar força para você poder se preparar e enfrentar essa sociedade, sistema racista, né? De supremacia branca. Interessantíssimo, interessante. Olha só, a Flávia Costa, querida Flávia Costa aqui, já mandou te cumprimentar aqui. Salve, mestre. A Luísa de Guaianazes também, boa noite, Flávia, boa noite, Luísa. O Arlindo aqui, que o nosso querido Arlindo, excelente aula, muito bacana. Mas, com o meu mestre Palito, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, você até já tocou nisso, mas eu vou pedir para você aprofundar. Que você disse que a capoeira ela está intimamente ligada com a religião, e seria, logicamente, com as religiões de matrizes africanas. E aí eu te pergunto, sendo uma pergunta bem de leigo mesmo, e para aquelas pessoas que estão nos assistindo também poder conhecer e desmistificar a capoeira. E se eu sou católico, se eu sou evangélico, como é que eu faço para praticar a capoeira? Se eu sou do Islã, como que eu pratico a capoeira? Ou ela é indicada só para pessoas que tenha que seja de religião de matriz africanas? O mestre Biba falou assim, né? A capoeira é para todos, mas às vezes todos não são para capoeira, né? Não, mas todo mundo, assim, a capoeira todo mundo pode praticar capoeira, independente da sua religião. O que acontece é que a capoeira tem uma ligação religiosa, sim. Não é porque você vai fazer capoeira que você vai ser do candomblé, da umbanda, não é isso, né? Mas eu vou me aprofundar mais, se você for estudar a origem, nós montamos um grupo de estudo, né? Que é a origem africana das artes marciais, né? O nome do grupo é Cativando Conhecimento, e um dos nossos temas, né, primeiro tema, é a origem africana das artes marciais. Se você for perguntar para qualquer jovem negro aí, qual que é a origem das artes marciais? O que você acha que ele vai responder? Que é das artes marciais, vão falar que é japonesa, que é europeia, que japonês? Acho que é japonês, né? Bruce Lee. Não sei. Porque isso que é ensinado, né, nas escolas, assim, a gente não tem muitas informações, né? E aí a gente, estudando no grupo de estudo, depois, né, fica até o convite aí, pessoal, é uma vez no mês que a gente faz essa reunião desse grupo de estudo e pesquisa. A origem das artes marciais é africana, da civilização de Kush, né? Que é onde é o Egito hoje, né? Kush, Kemet. Então, tem mais de 4 mil anos, né? No caso. Eu não vou me aprofundar muito hoje nesse, né? Mas, assim, e aí, se você for ver, aí depois os povos africanos se migraram para os outros continentes e levaram todo esse conhecimento. Cada região desenvolveu o seu estilo de arte marcial. Mas se você fosse aprofundar... E, assim, e tudo na cultura negra tem uma ligação. Né? Se você pegar hoje as artes marciais orientais, ela tem uma ligação religiosa ali, ó. Só que ninguém vai lá falar, é do demônio, né? Porque isso é um racismo, né? E a capoeira tem uma ligação religiosa, sim, não tem como você negar isso. Você pega a questão da musicalidade, da roda, dos instrumentos, tem uma ligação. Então, às vezes, que falta é esse conhecimento, falta, né? Falta de conhecimento, a gente tem que entender até sobre quando teve a falsa abolição aqui no Brasil, né? O que aconteceu? Depois de 2 anos, tudo que era ligado à cultura negra foi endemonizado, né? E entrou no Código Penal. Então, se você jogasse capoeira, você era preso, né? Se você fizesse samba, você era preso. Né? Então, ali foi a demonização da cultura negra. Né? É a coisa do demônio, e está enraizada até hoje. Né? Uma das coisas que a capoeira não está no currículo mesmo, você tem essa dificuldade, é justamente uma coisa é um racismo, desde aquela época. O que é macumba? Macumba é instrumento. É um instrumento africano. Né? E aí virou uma coisa pejorativa. Né? Então, mas é uma coisa que já começou lá atrás. Né? Então, macumba é uma árvore, também falam que é uma árvore. Né? Então, mas já tem uma ligação, sim. Quem era chamado de macumbeiro era quem tocava o instrumento, né? Que era chamado, que ali que era, né? E aí você tem que ter que desconstruir isso, né? Então, acho que todo mundo pode fazer capoeira, independente da sua religião, mas o cara tem que conhecer e respeitar. Se você vai fazer karatê, qualquer judô, você vê que você tem que fazer todo um segmento lá, que aquilo ali é uma coisa religiosa. Né? Então, é até uma forma de respeito,
pela cultura que você está aprendendo, conhecendo, né? Então, a capoeira é para todos, sim. Ela tem uma ligação religiosa, sim, não tem como a gente desvincular isso. Quando o pessoal fala, quem tem religião é o capoeirista, não é a capoeira. Não, a capoeira tem uma ligação religiosa. Né? E quando a gente fala, outro dia me perguntaram também sobre a capoeira gospel e tal. Eu falei, então, é uma forma racista você deslegitimar a cultura negra. Né? Você não vê karate gospel, você não vê kung fu gospel, né? Porque a capoeira, né? Que é uma coisa é uma coisa afro, né? Então, muito bom. Né? Ou quando tentaram fazer bolinho de Jesus, não foi? Com a acarajé, que é uma comida típica, né, das religiões de matriz africana, e aí a galera se movimentou, acabou com isso, não pode, né? Porque está deslegitimando isso, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Porque aí você está compactuando com o racismo mesmo, contra a cultura negra. Você vê assim, um exemplo, as religiões de matriz africana são as mais atacadas, são as únicas atacadas. Sim. Né? Aí você vê, enfim, e aí a gente, os capoeiristas, né, eles têm, muitos capoeiristas fazem parte da religião de matriz africana, e aí, antigamente, na época que a capoeira, tanto a cultura negra estava no Código Penal, e aí os policiais, né, iam lá querer fechar os terreiros, quem defendia, né, esses espaços eram os capoeiristas, né, eram os capoeiristas. Hoje acabou um pouco se perdendo isso, que perdeu essa ligação, né, mas a gente, porque é independente, mexeu com a cultura negra, está mexendo com todos nós, então a gente tem que se posicionar contra. Né? Então, é dever dos capoeiristas, com uma consciência racial e política, se posicionar contra esses ataques que as regiões de matriz africanas sofrem. Né? O meu grupo Cativeiro, no caso, para deixar bem, ele se baseou, a graduação do nosso grupo é baseado nas cores dos orixás. Né? Justamente para você manter essa ancestralidade africana aí, né, para não deixar se apagar isso da nossa história, da nossa ancestralidade, né? Porque se fosse qualquer tipo de luta, se tiver, não teria problema, né? Você nunca viu ninguém atacar o karatê, o kung fu. Um tempo atrás eu estava até debatendo com um colega meu que é professor de judô, porque assim, a capoeira foi proibida, ela ficou quase 40 anos no Código Penal. E aí o que aconteceu? Foi chegando as outras artes marciais, né? Aqui no Brasil. Aí foi chegando as outras artes marciais. Não sei se você já ouviu falar do Negro Siriaco. Já ouviu falar do Negro Siriaco? Não. Negro Siriaco, até o Lázaro Ramos, ele fez acho que naquela novela Lado a Lado, ele fez uma reconstituição da luta do Negro Siriaco. Que aí eu esqueci o nome agora do japonês que trouxe o Jiu-Jitsu do Brasil, aí ele chegou no Rio de Janeiro, ele foi dar lá na Marinha, começou a desafiar todos os outros lutadores, para mostrar que o Jiu-Jitsu era superior e tal. E aí chega esse Negro Siriaco, só que ele fica meio assim para lutar, né? Porque a capoeira era proibida. Se ele fala que a capoeirista entra, de repente ele podia lutar e sair preso, né? Mas mesmo assim ele vai lá e entra. Ele vai lá, entra, luta, e aí ele dá um rabo de arraia, um movimento da capoeira, um golpe, pega no japonês, ele cai e ele ganha a luta. Então ali ele entra para a história, né? Porque ele conseguiu com a capoeira proibida, e aí tem até um vídeo do Lázaro Ramos fazendo a reconstituição dessa luta. Enfim. E aí, assim, é coisas que você não aprende, é histórico, né? E aí, o que eu tô falando disso daí? Porque as artes marciais, ela teve um espaço, né? Então, você pega hoje, né? Judô, karatê, kung fu, eles têm projetos. São artes marciais de fora que são mais valorizadas aqui no Brasil que a capoeira, que é uma cultura negra, né? Uma cultura, uma cultura, né? Uma luta criada pelos africanos escravizados, né, como forma de resistência com o sistema opressor, porque ela ficou 40 anos, né, agradece ao mestre Bimba, que foi o primeiro mestre a abrir ele foi o que criou a capoeira regional, né, ele foi o primeiro mestre a abrir uma academia, né, e ele conseguiu tirar, querendo não desvincular a capoeira do Código Penal, né, e aí depois ele fez uma apresentação para, na época, o presidente Getúlio Vargas, e a capoeira conseguiu sair do Código Penal, né, e aí conseguimos ter, ele também foi o primeiro mestre a criar uma metodologia de ensino de capoeira, porque até então não tinha. Né? Enfim, o pai dele foi campeão de batuque, uma luta também que hoje já meio que entrou, não tem muitas pessoas, não tem mais quem faz batuque, né? Ele pegou os movimentos dessa luta do pai dele e criou a luta regional baiana, que é a capoeira regional. Mas é isso, aí eu estava debatendo com esse professor sobre isso, e aí o judô,
as outras artes marciais orientais que ganharam espaços, né? E se você for ver hoje nas escolas, né, quase todas as escolas têm judô. Mas por que tem judô? E por que todas as escolas não têm capoeira, né? Se você for lá na Coreia, taekwondo é obrigatório estar em todas as escolas, né? E aí você vê que aqui tem esse caso do racismo, né, contra a capoeira, e você vê que em outros países a capoeira é bem mais valorizada, né? Outro dia eu estava vendo até uma matéria, falou que na China, as escolas lá, tá incrível o número de crescimento de aulas de capoeira nas escolas, como as crianças estão né, gostando, né? Estava contribuindo para a formação deles, socialização, a questão da musicalidade, enfim. E aqui no Brasil é uma vergonha você não ter capoeira no currículo escolar, né? Sim, sim. Deixa eu perguntar que você tocou. Aliás, quero dar antes boa noite para Isabel. Isabel que está com a gente na reunião desde o começo. A pergunta que eu quero te fazer, teve um movimento, acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, de transformar a capoeira, de oficializar a capoeira, iria precisar de faculdade, do curso superior, para ser professor de capoeira. Como ficou essa discussão? Eu sei que eu acompanhei o comecinho, depois eu deixei de acompanhar. Não sei se você lembra, acho que eu até conversei com você há um tempo atrás sobre isso. Como ficou essa discussão? É o lance da profissionalização da capoeira, né? E aí se gera um debate, né? Porque você é advogado, né? Você tem a OAB, né? Você tem toda uma profissionalização, você tem uma, como é que fala? Como é que fala? Conselho de classe. Isso, né? Como é que pode se falar? Vocês têm uma estrutura, né? Os advogados, só que assim, muitos capoeiristas, por exemplo, às vezes você vai dar aula num espaço e você não é registrado, né? Como professor de capoeira. Coloca educador social de capoeira, né? Mas não entra isso no seu registro. Só que também, muita gente, eu entendo, né, por um lado que é importante, mas por outro lado eu entendo a preocupação de alguns capoeiristas, porque eles têm medo de ficar na mão da instituição pública, né? E aí, tipo, por exemplo, tem o CREF, né? Na época o CREF entrou e falou, para dar aula de capoeira você tinha que ter o CREF. E aí, né, a galera, não só aula de capoeira, dá aula das artes marciais. Aí depois falou, não precisa de CREF e tal. Mas a gente entende também que o capoeirista precisa ter uma formação, né, do desenvolvimento humano. Como é que vai dar aula para uma criança? Como é que vai dar aula para um adolescente? Como é que vai dar aula para um adulto? Né? Então, você precisa ter esse conhecimento. Né? Não tem como você dar aula de capoeira, porque muito fala, mas os mestres antigamente, eles não tinham acesso a educar, tipo assim, não podiam estudar. Né? Você pega a história do Mestre Bimba mesmo, ele tinha muitos alunos, ele deu aula na Bahia, do lado da Faculdade de Medicina. E aí, né, ele tinha vários alunos brancos, né? Tinha negros também. Só que aí, se você for ver, cadê os alunos negros do Mestre Bimba, né? Só quem avançou foi os alunos brancos, porque eles tiveram acesso à educação, né, fazendo faculdade. Então, hoje eles estão. Agora, os alunos negros do Mestre Bimba, você conta nos dedos qual que hoje você vê que está bem, né? Que conseguiu avançar, né? E aí, fala da profissionalização. Eu acho que é importante a gente ter um debate, né, que tem que ser discutido entre a sociedade e os capoeiristas mesmo. Eu entendo que a gente precisa se profissionalizar, se regulamentar, mas não, né, tem esse lance, como eu estou dando exemplo do CREF. Né, porque na época o CREF, para você dar aula, eles queriam que para você dar aula você tinha que ter um supervisor do CREF lá, sabe, né, acompanhando você dar aula. Isso aí é inadmissível. Né? Então, o lance da profissionalização é isso. A galera tem meio que receio, né, como é que fala? De vocês profissionalizar e entrar na mão do sistema, né, e aí os caras, e aí quem que vai acessar, quem vai poder dar aula? Tipo, é a galera de classe média alta, e aí acaba sendo excluindo, né, a galera da periferia, né, porque vai ter conhecimentos, uma formação, né, até no meu TCC deu até um debate isso aí, porque eu falei que não precisa, assim, pra você dar aula de capoeira, você não precisa ser formado em educação física. Você pode ser qualquer formação de nível superior. Né? Mas é importante você ter uma formação e conhecer os desenvolvimentos, né? A questão do físico, como eu falei, da faixa etária. Né? Vou dar aula numa escola. Como é que vai ser a aula na escola? Eu vou dar aula numa escola, vou dar aula na academia. Né? Então, você vai ter que entender. É muita contação de história. É outro tipo de desenvolvimento com as crianças ali. Né? Então, é importante o capoeira estar sempre estudando. Né? Mas eu acho que é um debate aí,
importante para a gente voltar a fazer, não dá para me decidir, coletivamente, para a gente ver os caminhos, né, e ver qual que é os pontos positivos e os pontos negativos. Agora que não dá, é para a gente, né, ver os mestres de capoeira chegando a uma certa idade e não tendo, né, não tendo uma aposentadoria específica pelos anos prestados de trabalho, né, pela cultura negra, enfim. Porque a gente já está chegando mais, a gente já está avançando, né? E aí, eu vou dar aula no projeto, igual exemplo assim, eu sou oficineiro. Oficineiro, eles terceirizaram a cultura, né? E aí quando você entra para ser oficineiro, o que acontece? No edital já está assim, ó, você não tem vínculo nenhum, né? Então você vai ser um prestador de serviço, vai ficar 6 meses, 10 meses no máximo, vai ganhar ali, acabou, já era. Né? E aí você vê, então você está jogado meio que às margens, né? Você não tem estabilidade nenhuma, sabe? Né? E isso é muito complicado. Não pode falar. Olha só, é uma pergunta que surgiu aqui da Isabel, o que é o CREF? Eu acho que é Conselho Regional de Educação Física, é isso ou não? Isso, é isso. CREF é o Conselho Regional de Educação Física. Ah, bacana. E assim, nessa discussão, chegaram a alguma resolução ou não? Sobre precisar ou não do CREF? Não, então, uma época o CREF seguiu, só que depois, né, tiveram várias ações, aí caiu por terra. Não, né, hoje não precisa mais do CREF, nenhuma arte marcial, quem trabalha com dança, não precisa mais do CREF. Mas ainda há um problema, assim, porque se você vai numa escola levar um projeto, eles perguntam se você tem o número do CREF, né? Aí você tem que meio que explicar, né? Não é obrigatório ter o CREF, tem lei tal, né? Mas eles perguntam, ainda fica muito, né, nítido isso daí, né? Ficou ainda meio que marcado, mas a gente fala que não precisa do CREF para dar aula, né? Tem que ter a formação, tem que ser reconhecido lá pelo seu grupo, né? Mostrar no seu trabalho a questão, né, que você está desenvolvendo para você ter um currículo e poder dar aula nos espaços. Uma outra questão que põe aqui, eu aproveito que eu faço um gancho com a pergunta da Isabel, que ela diz assim, muitos brasileiros estão na Itália ensinando capoeira. E eu queria, uma outra discussão que eu acho interessante, eu quero saber sua opinião, aí como pesquisador e como ativista da área, como é que está aquela apropriação de pessoas brancas que não tem uma relação, às vezes, direta com a capoeira, com a cultura negra, sendo professor e sendo mestre. Eu mesmo já vi diversos mestres de capoeiras que são brancos, que são caucasianos, que são, enfim. Como é que fica essa discussão e qual é a sua opinião sobre ela, sobre esse fato? Então, na verdade, isso não está acontecendo só na capoeira, né? Porque se você, por exemplo, a gente tem a Lei 10.639, o exemplo, da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, né? E você não tem capoeira, você não tem essa lei sendo cumprida na prática, no caso. E aí você vê, assim, a discussão até é maior, hein? Porque, assim, você for ver, hoje você não vê muitos negros na capoeira, né? Se você vai nas periferias, tem um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, não é? Um bar, uma igreja. E aí, a maioria dessas igrejas, a população que vai nas igrejas são pessoas negras na periferia. E aí, lá, muitas dessas igrejas, não são todas, a gente não está generalizando, né? Não são todas, acaba falando que a cultura negra é uma coisa do demônio, né? Que é do mal, que tudo ligado ao negro é do mal. E aí acaba afastando essa nossa comunidade de praticar conhecer a sua ancestralidade e praticar a cultura negra, né? Conhecer a cultura negra, e aí nisso acaba entrando a capoeira também, né? E aí você vê uma classe média, né, branca, praticando capoeira, porque eles têm acesso. Um exemplo, e assim, e a galera começa a treinar capoeira, chega uma certa idade, vai ter que escolher ou capoeira, ou estudo o trabalho, e acaba se afastando. E aí, tipo, as pessoas de classe média, não. Elas podem fazer capoeira, né, porque elas já estão estabilizadas, né, e acabam virando professores, mestres, contramestres. E nisso, quando eu comecei a fazer capoeira, em 93 para 94, você via bastantes professores, mestres negros. Aí depois de lá para cá, foi diminuindo, né?
foi diminuindo. Rola uma apropriação cultural. Ela falou a questão de dar aula na Itália, né? Porque às vezes também é igual jogador de futebol. Às vezes a capoeira não é valorizada aqui, aí os capoeiristas vão para fora para tentar ganhar a vida lá fora. E aí acabam chegando lá fora, e aí acabam, né, conseguindo avançar mais do que aqui. Né? E agora aqui, enfim. Mas aqui, por isso que você vê um afastamento dos afrodescendentes, você vê né, entrando essa classe branca, classe média branca, né, se apropriando da cultura negra. Muitos, se você não tiver um trabalho de base da questão racial, histórica, eles se formam e não estão nem aí para essas questões, né? Você pode ver, quando tem um ato de um genocídio, alguma coisa, você vê na Marcha da Consciência Negra, por que não tem vários grupos de capoeira lá? Estou dando um exemplo, né? Você vê, esses tempos atrás agora, teve um ato, você acompanhou o que aconteceu com o Mestre Nenê, ali na Madalena, né, que ele foi abordado por um policial, com o filho, e aí foi espancado, e aí foi levado para a delegacia, né? E aí teve uma mobilização. E aí, no dia que ele foi depor, foi uma galera da capoeira para lá, né? Foi uma galera da capoeira para lá. Só que eu acho que a gente estava em 50 ou 60 capoeiristas, tinha uma galera do movimento negro também, né? E aí você vê, num ato desse, era para ter mais ou menos uns 500 a 600 capoeiristas ali. Né? E aí rolou algumas falas muito legais, muito fortes lá no dia, que é falar, pô, isso que aconteceu com o Mestre Nenê, acontece com vários. Né? Vários, todo dia acontece isso. E nós, como capoeiristas, né, a capoeira é uma luta do fraco contra o forte, do oprimido contra o opressor. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Qual que é o nosso posicionamento? Né? E aí, no dia lá, o Mestre Nenê, né, como ele estava na Vila Madalena, ele tem alguns alunos de classe média também. Que aí, quando ele foi abordado e foi levado para a delegacia, eles foram atrás, junto com ele, né? E aí ficaram meio que em cima e tal. E aí, meio que deu uma amenizada, porque se ele estivesse sozinho ali, agora se você tá sozinho ali, já era, eles podiam fazer até um flagrante ali, você rodava, né? E aí, enfim, aí como foi no bairro, agora sendo na periferia ali, já era. Era dificilmente alguém acompanhar, o pior podia ter acontecido. Né? Então, isso mostra o quê? E aí, cadê as lideranças da capoeira nesse ato? Não só nesse ato, mas ali era um ato para todo mundo estar lá. Né? E aí mostra isso, é uma apropriação cultural dos brancos, né? A gente até brinca, né, que lá nos Estados Unidos, quando teve os atos lá do George Floyd, né, os brancos se posicionaram lá, e foi uma parada muito forte, que você vê algumas falas de alguma galera militante lá, falar assim, ou vocês estão com a gente, ou vocês estão contra a gente, né? Aí a galera foi pra rua, e aí você via vários paredões de pessoas brancas, não apareceu? Lá e falou, teve até um cara, um repórter perguntou lá pro rapaz, né? Ele falou, não, eu vou ficar na frente, porque se um negro ficar na frente aqui, o policial vai atirar. Mas como eu sou branco, ele não vai atirar. Né? Então, eles já entenderam isso. Agora, aqui você não vê esse movimento pela comunidade capoeirista. Né? Você não vê. Esses meninos que estão sumiram lá no Rio de Janeiro. Esqueci o nome do bairro deles, né? Foram os 3, não foram? Foi os 3. Não sei se era Belfor Roxo, não me lembro agora. Isso. Aí na Fluminense, né? Por ali. E aí você vê se você for olhar, né? Eu, assim, particularmente nas minhas aulas, quando acontece não só eu falo, mas eu falo, hoje a homenagem da aula vai ser tal, aconteceu isso. Né? E a capoeira é contra isso. Né? A gente não pode permitir isso. E aí eu falo sempre nas aulas, né? Olha, tá acontecendo isso, a capoeira é luta do fraco, a gente não pode permitir isso. Um exemplo, assim, o filme do Besouro, né? Até brinco com a galera que eu falo, a primeira parte do filme do Besouro é a melhor parte que tem. Se a gente for entender o filme todo, eu acho sensacional o filme do Besouro, né? Mas aquela primeira parte, porque o Besouro, ele tá jogando na roda. Ele tá jogando, as meninas começam a gritar, Besouro, ele tá todo lá. Aí chega um amigo dele, Besouro, não era pra você estar cuidando do mestre Alípio? Aí ele pega e sai correndo, né? Aí vai na hora, os caras, pega, mata o mestre Alípio. Aí ele dá uma no cara, mas o mestre Alípio morreu. E aí ele cai na real ali, putz. E é isso, a capoeira, porque assim, antigamente as rodas eram uma forma de disfarce, pra gente lutar contra o sistema opressor, né? A roda servia pra gente nos fortalecer, nos organizar, para ir pro enfrentamento. Né? E não é para você... E aí hoje não, a galera, enfim, meio que se perdeu isso, né? A galera tá mais preocupada em jogar, mas né, mano, você tá ajudando quantas pessoas? Você tá fazendo o quê para mudar a sua comunidade?
através da capoeira, né? Tem muitos trabalhos legais, sim, não estou falando que não tenha, mas a pauta principal da capoeira tem que ser essa, luta, né, contra a desigualdade racial e social. Né? Então, acho que todos os casos que acontecem, a capoeira tem que se organizar e tem que participar. Né? Tem até aquele filme lá, o Pagador de Promessas. Já assistiu esse filme? Esse filme Pagador de Promessas? Eu acho que não, hein? Olha, isso acho que não. Ele é antigo, né? E aí tem uma hora que ele vai entrar na igreja, lá em Salvador. Aí os capoeiristas estão fazendo a roda, e é muito legal. Tem o mestre Canjiquê, alguns mestres, né, muito famosos, que contribuíram muito para a capoeira. E aí eles viram o que está acontecendo, a desigualdade que está acontecendo com o Pagador de Promessa ali, e aí eles compram a briga dele. Tipo, é com nós também. Na hora de invadir a igreja, eles invadem junto, né? Porque é isso, eu entendo que a capoeira é isso, ela tem que estar do lado do povo. É lógico que, sabe, na época das maltas, existiam as maltas, né, que defendiam a República, e as maltas que não, né? E isso faz parte. Né? E até hoje tem capoeiristas aí que tem pensamento colonizador mesmo, infelizmente, né? Infelizmente, e no Brasil como todo... pode terminar, desculpa. Não, mas é isso. Então, a gente, né, tem que entender, né, como surgiu a capoeira, para que ela surgiu e dar continuidade à luta dela, que é a nossa luta, né, a luta do nosso povo, né? A capoeira é um grande instrumento, uma ferramenta para a gente descolonizar nossa mente e enfrentar esse sistema opressor e racista, cruel, né, combater qualquer tipo de discriminação e preconceito que existe, né, e lutar pela igualdade de todos, né, principalmente o nosso povo preto. Por isso que é importante, quando a gente for trabalhar com capoeira nas comunidades, a gente está sempre reforçando isso, né? Não adianta só você ensinar o capoeira a jogar bem, tocar bem, cantar bem, se a gente tem uma consciência maior das coisas, né? Que aí você fica, como fala Marcos Garvey, a frase, uma árvore sem raiz. Né? Você fica ali, mas e aí? Né? O que você está fazendo pela sua comunidade? O que você está fazendo em prol do seu povo? Né? Que a capoeira serve para isso, né? Enfim. Sim. Eu ia perguntar de Brasil, mas eu vou me restringir a São Paulo. Você até havia falado que você tem um grupo, uma associação, não sei, que fala dos capoeiristas, a Liga dos Capoeiristas, alguma coisa assim que você comentou no começo dessa live. Como é que está a capoeira aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo? Então, o ano passado, a gente tem um GT, né, que é um grupo de trabalho que agora virou um fórum, né, um Fórum Municipal de Capoeira. E é justamente para a gente tentar organizar, falar sobre políticas públicas para a capoeira. Né? Que hoje a gente tem que jogar mais capoeira fora do que na roda. Eu entendo. Então a gente tem que se organizar politicamente, porque a capoeira tem muita força, mas falta essa união, essa consciência política, né? Para a gente poder buscar recursos para a capoeira do Estado. Né? Porque se você for... Outro dia eu participei de uma live, aí tinha uma Barolixá que ela falou assim, é R$1 milhão perodito e R$1 para a cultura negra. Né? E aí? Né? Hoje, se você for ver, 2% do orçamento da cultura, estou falando da cultura só, para a cultura negra. Então, não é praticamente nada. Né? Então, mas cabe a gente se organizar e saber como reivindicar isso lá. Né? Tem que ter um edital específico para capoeira. Todas as ligações de matriz africana tem que ter um edital, tem fomento. Sabe? Isso, né? Tudo é patrimônio bem material. Eu não vou ficar a live inteira falando sobre isso, mas tem que ter. Por que não tem? Né? Eu acho que é uma forma de uma estrutura, um racismo estrutural, institucional, que existe, por isso que não tem. Agora a gente tem que se organizar e saber como cobrar isso, reivindicar, porque isso é lei, né? Está garantido na Constituição. Então a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar e se organizar primeiro e cobrar. Então, eu acho que a gente está dando um grande avanço, né? Esse Fórum Municipal de Capoeira aí. A gente convida todos os capoeiristas, é aberto, né? A gente está debatendo políticas públicas, quais ações a gente deve tomar, como a gente tem que agir, e é tudo decidido coletivamente, de uma forma democrática, sabe? Independente de partido, a gente luta pela capoeira, pela cultura negra, né? Esse ano a gente vai, aqui por causa da pandemia, mas vai participar de alguns atos, a gente participou de um ato agora com o pessoal em situação de rua. Eu acho que a capoeira, não só a capoeira, a gente tem que estar né, junto com essa população, porque uma dessa população negra, 80% da população de rua é negra e da pele retinta. Né? E você vê como eles se identificam quando você faz uma roda de capoeira, quando você canta, você faz canta as músicas de rap, de samba. Nossa, você vê assim, se você tivesse um projeto
para investir ali legal mesmo, tanto com a capoeira, né? Tinha que ter uma psicólogo, pedagogo, né? Toda uma equipe, você conseguiria resgatar muitas pessoas, né? Que muitas estão ali devido ao racismo, né? Causa do racismo mesmo, né? Você falta de oportunidade, né? E aí, enfim, vários outros problemas levam para lá, né? E aí, enfim, aí a capoeira foi muito legal, porque no dia que a gente está participando, e ali que nós temos essa roda foi no aniversário de São Paulo, foi ali na Sé, né? Teve uma ação do pessoal de situação de rua, Pop Rua, né? E aí eles entregam, eles fazem entrega de refeição para o pessoal de situação de rua todo dia. Né? Segunda é o seu Robson, eles fazem ali na quadra dos bancários, ali na rua Tabatinguera, né? E aí quando tem esses atos, a gente fez ali na igreja, em frente à igreja da Sé. E aí no dia foi o aniversário de São Paulo, né? E aí foi muito louco, porque no dia tava o governador estava lá, né? E aí, nossa, aí nós pegamos o microfone, a galera pegou, o cara deu aumento pro salário dele e cortou, né, o recurso para os projetos sociais. Quer dizer, tipo, eles liberam 400 marmitex, sendo que você sabe que tem mais de 2.000 pessoas em situação de rua. Só nesse projeto eles atendem 2.000 pessoas. Entregam, então é muita gente. Sabe? Então você vê que é um descaso total do Estado para essas pessoas em situação de rua. Né? Então, acho que é de extrema importância, a capoeira tem que estar nesses espaços. Né? Que ali é uma forma de você combater o genocídio do nosso povo, né? Você lutar contra a desigualdade racial. Por que eu falo racial? Porque 80% da população pobre é preta. Né? Então, a desigualdade racial, depois você pode falar que é social. Eu vejo desse jeito. Enfim, aí a gente está nesse espaço. E teve uma outra... E assim, quando eu tô com essa galera, eu me sinto... Porque, assim, você vê que é uma galera que eles entendem, eles... Sabe? Se tiver que ir para o embate, eles vão para o embate. Se tiver que organizar... Outro dia nós fizemos um ato também em frente à prefeitura. Então, entregou, na hora da refeição, foi em frente à prefeitura ali, no viaduto do Chá. E aí foi super organizado, porque todo mundo estava com máscara, mantemos um distanciamento social, né? Álcool gel, sabão, entregamos e fizemos um ato ali reivindicando melhorias, políticas públicas, uma conversa diretamente com o prefeito sobre isso, e foi super organizado, sabe? Foi super organizado e a galera chegou junto, participou, não teve problema nenhum. Você fala, cara, se de repente você chama uma galera aí no universitário, você não conseguiria fazer o ato que nós fizemos com essa galera. Né? Você não conseguiria fazer. Não, então, é isso. Eu acho que a gente tem que estar nesses espaços. Né? Lutar junto com o nosso povo, e o nosso povo está aí. Eu dei uma aula, tem um mestre baiano, ele faz um trabalho ali na Cracolândia também. E aí só que você tem uma ideia, ele faz um trabalho na Cracolândia, e aí toda quarta-feira, agora teve a pandemia, acabou parando, né? Mas ele fazia uma roda com a galera ali, a gente tinha um projeto também, para você ver a força da capoeira, ele comentando uma vez, que um rapaz, né, dependente químico, e aí ele, quando trocou de gestão, eles acabaram com outro projeto. Isso é outro problema, não continuidade dos projetos. Porque se eu entro uma nova gestão agora, eu tenho que avaliar o projeto, ver o que está dando certo, está dando errado, e fortalecer esse projeto. Né? Investir mais, trazer mais pessoas para trabalhar nesse projeto. E aí, quando trocou, acabou. Ele recebia recurso de fora para fazer o projeto dele. E aí, ele estava contando uma vez que tinha um aluno dele lá, que treinava capoeira, que era dependente químico. E aí, como trocou, acabou o projeto, eles ficaram à margem, ficaram largados do jeito que eles estavam lá. E aí, ele falou que esse aluno, quando ele tocava berimbau, ele conseguia apagar aquela vontade, né, de usar, né, consumir, né. Sim. E aí ele tocava o berimbau e tal, e ele voltava. Né? E até ele conversou, que ficou numa tenda lá com um educador social, e ele fazia isso. Estou dando só um exemplo, né? E você vê que... E aí eu também dei aula, eu trabalhei uma época com o mestre baiano, eu dei aula no núcleo Borocéia, que é um núcleo de acolhida para pessoas em situação de rua. Né? E era muito legal trabalhar lá, assim, porque eu chegava, deixava os atabaques, eles vinham, tocavam, e tem uma comunidade LGBTQIA+, muito forte lá, eles se identificam, eles participam, tem uma galera muito na rua também, pessoas em situação de rua. E aí, você tem uma ideia, né, aí eu fazia alguns trabalhos, algumas atividades com eles, né, a coordenadora não entendia, né, porque lá, mas tem que ter mais roda, não sei o quê, eu falei, não, mas não é só roda, né, aí entra nesse lance que você falou, que aí eu deixava eles tocando na tabaco, mas o que é isso?
tipo, né, é macumba, não sei o quê. Eu falei, não, aí eu começava a falar, não, a capoeira, ela tem mais macumba, o que é macumba? Eu começava a falar com eles e tal, né, e aí, e você via que eles tinham, eles conseguiam entender, né, e aí era um trabalho tão legal que eu começava a fazer um cine-afro com eles, você tem uma ideia, cine-afro, e depois do cine-afro a gente fazia umas rodas de conversa, só que eu falava para eles assim, ó, eu vou, só que é filme só da temática afro, hein, né, aí eles adoravam, né, e aí eu passava os besouros, Que legal, que legal. passeio de Django, né, e assim, eles se entendiam e falavam, né? Porque aí depois a gente falava aquela roda de conversa. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Eles estão cada vez mais cortando o orçamento para a área social e cortaram o projeto. Aí acabei parando de dar aula nesse espaço aí, como o mestre Baiano também, ele faz um trabalho com a questão que ele trabalha na área da saúde, mas, assim, não tem um projeto maior, né? Para poder você trabalhar com essa galera de situação de rua. Sim. Que bacana, Renato. E aí você passou também por essa questão política, né? Você falou da importância da política nessa construção da capoeira, de políticas públicas, de políticas sociais. E você foi candidato, né? Até eu havia me esquecido, eu me lembro, mas agora eu recobrei essa lembrança que você foi um dos candidatos do mandato coletivo, e eu queria que você também falasse sobre essa sua militância, essa sua forma de militar, e como é que foi essa experiência, como surgiu essa iniciativa, né, essa ideia de participar do mandato coletivo, como que foi, o que você achou dos resultados? Então, foi assim, essa ideia surgiu justamente para a gente estar participando na Câmara Municipal, e a gente não vê vereadores negros nem negras, né, nesses espaços de poder. E aí a gente fala, para a gente mudar algumas coisas, precisa ter a gente nesse espaço, pessoas negras comprometidas, né, com as questões raciais, a população negra, a população indígena, LGBTQIA+, e aí a gente não via isso. E aí a gente percebeu que a gente tem muita dificuldade de avançar nossos projetos, né. E aí eu, junto com outros colegas, né, falei, e a gente se sair candidato, tal. Aí fomos, beleza, vamos ver, né? Aí fomos lá, participamos, me filiei ao partido, aí conversamos e tal. Aí eu falei, mas a capoeira é tudo coletivo, né? Eu sozinho não tenho força. Não tenho força para poder, né, avançar na candidatura, né? E aí o que acontece? Chamei outros colegas capoeiristas também. E aí a gente pensou, né? Ubuntu, né? Ubuntu, que é uma filosofia, né, africana, trabalho coletivo, né? Eu só posso estar bem se meu irmão está bem também. Se ele passa fome, eu vou ter que dividir minha comida com ele. E aí, tudo na cultura negra é trabalhado coletivamente. Então, veio essa ideia da candidatura coletiva Ubuntu Periferia Capoeira. Né? Mas aí a gente teve várias barreiras, né? A gente já sabia mais ou menos que ia enfrentar isso, porque teve a questão que era para ter reservado uma cota, né, o orçamento das campanhas das candidaturas negras, e não foi isso que aconteceu. A gente era para ter tanto X de orçamento e veio menos que a gente achava. Aí a gente pensou até em desistir no começo, mas a gente, não, vamos assim mesmo, a gente estamos, né, a gente tem que, é o primeiro passo, tal. Aí acabamos, né, mesmo sem recurso, a gente acabamos, né, saindo assim mesmo, e mesmo com as nossas limitações, sem recurso, que não adianta, não tem como você fazer uma candidatura sem recurso. Né? A gente tem que ter recurso, a gente tem que montar uma equipe, a gente tem que... isso é dinheiro, não tem como você fazer isso sem um orçamento, né? Mas, assim, acho que foi super produtivo, a gente ganhou uma grande experiência, né? O legal que a gente conseguiu falar com as pessoas, né, da nossa comunidade, a importância de participar na política, né? Que a política não é uma coisa chata, o Arlindo, né? Na outra semana. Isso, Arlindo. Ele foi muito bem, eu assisti também a live, né? Enfim, aí ele falou da importância de ter nossa representatividade nesses espaços de poder para lutar pelas nossas pautas, porque é nós por nós, na real, né? Se a gente não tiver nesses espaços que estão lá, não estão preocupados. Eles se apropriam, se for da capoeira, eles se apropriam das nossas pautas, mas na real mesmo, ela não avança, né? Você pega o exemplo das cotas, aí eu entendo que tinha que ser cota de 50%, não de 20%. Nós somos 50% da população,
Então, para a gente começar a debater, tem que ser 50, não 20, né? Enfim, aí, mas é isso. Mas aí é isso, né? Outro dia, falando do Arlindo, a gente participou até de uma... foi um lance que teve do Holiday lá, contra as cotas, e aí o Arlindo foi e fez uma fala legal, teve alguns outros militantes que falaram legal, e aí eu comecei minha fala, né, falando assim, pô, os brancos, sempre teve cota para os brancos tiveram cota de 100%, desde a invasão aqui no nosso país, né, os portugueses chegaram e com a vinda dos europeus, né, que eles já vieram com cota, com passagem, com terra, com dinheiro, né, e a gente não, a gente teve uma falsa abolição, fomos jogados à margem, sem direito a nada, e até hoje não tivemos reparação, né? Mas a questão da candidatura foi muito, eu achei que foi válido, né? Foi gratificante, foi produtivo, porque a gente podemos entender mais como é que funciona esse cenário político, pegar uma experiência e dialogar com os nossos, né? Falar com os nossos, e aí a gente sente muito orgulho, né? Porque a gente serviu de referência, né? E aí foi uma candidatura Ubuntu, porque acho que só uma candidatura coletiva você já está enfrentando o sistema, está mostrando que a gente não concorda com esse sistema atual de política, que é um homem branco, hétero, né? A grande maioria é conservador, né? E aí isso não é uma coisa democrática. Então, a candidatura coletiva é uma coisa mais democrática, né? E você ensinando para o pessoal o que é uma candidatura coletiva, como a gente pode contribuir, né? 5, 6 cabeças funciona melhor do que uma, né? Ainda mais uma candidatura coletiva formada por homens e mulheres pretas, né? Isso nos fortalece muito mais ainda. Enfim, mas acho que foi válido. A gente está na articulação, né, para dar continuidade a esse projeto aí, nos fortalecer e ganhar mais espaço, porque a gente já está nesses espaços de poder. É extremamente importante a gente estar nesses espaços de poder. Porque a gente só vai conseguir combater o racismo institucional, estrutural, se nós estivermos nesses espaços de poder. Né? E aí os brancos, né, vai ter que abrir mão, ó. Vai ter que abrir mão. Eles vão ter que abrir mão. Né? Eu entendo que a gente tem que chegar nos partidos políticos e falar, mano, a gente quer 80%. Ah, não, você não quer combater? É 80%, velho. Então não tem ideia. É 80%. Né? Porque nós estamos atrasados, repara. Vocês já estão. Normalmente você já sai, Cândido, né? Não precisa nem fazer. Então é 80%. A ideia tem que ser essa. Até brinco, eu falo que o nosso grande diretor Spike Lee, a galera começou mais espaço no Oscar porque o Spike Lee bateu o pé. Ele falou, não vou mais participar de premiação nenhuma, porque nunca os atores negros, as atrizes negras vão ganhar, porque não dão os principais papéis de protagonista. Então, não vou participar. Aí acho que o Denzel não participou, o Will Smith não participou. Aí no outro ano, eu esqueci o nome do filme agora que ganhou o Oscar, até o cara foi entregar e errou na hora da entrega, que era para um filme, aí era para um filme com ator negro, e acho que a pauta acho que era até LGBT, né? E aí ganhou o Oscar, e aí depois começou a ganhar, e aí foi até que o Spike Lee ganhou, depois ele ganhou com Infiltrados na Clã, não foi? Se não estiver enganado. E era para ele ter ganho com o melhor filme, né? Melhor é tudo ali, porque o filme dele foi... E mesmo assim, ele é tão crítico que ele ganhou criticando outro filme, que ele falou que... Eu não lembro agora qual filme foi, ele falou que aquele filme que falava sobre o racismo, que era do pianista, né? Se eu não estiver enganado, ele falou que aquele filme era uma versão branca falando sobre o racismo, não uma versão preta, né? Mas ele não estava nem aí. Então ele se posicionou. Então acho que a gente tem que se organizar e se posicionar. Falou, não, a gente não quer migalha não, velho. A gente vai querer 80%, senão não tem conversa, né? Não tem conversa. E eu falando sobre política, tem um senador que eu acompanho, que é o Paulo Paim, que ele tem uma grande história, eu acho, ele tinha que ser, né? Não vou ficar... Ele tinha que ser uma referência de liderança negra para sair candidato. Pelo trabalho que ele já vem fazendo, se você puxar a ficha dele, ficha limpa, não, né? Sabe, ele é um cara que eu acho que eu entendo como a Benedita, né, e outras lideranças aí. Então tem que ter esse espaço, né? Tem que ter esse espaço. Então acho que a gente tem que lutar pelo nosso lugar de espaço, 80%. 80%. Né? E a gente até brinca, né? No dia que a gente foi lá na Câmara, eu falei, ó, a verdade é 100%, ó. É 50% para as mulheres, 30% para os homens e 20% para a comunidade indígena. Indígena, LGBT. Os brancos vai ficar de fora agora. Né? Vocês já estão... que você olhar, né, só tem vocês. Né? Você vê agora... né, tem até uma foto que mostra, né, os juízes e o pessoal que trabalha, né, de gari. Né? 100 negros e os juízes 100 brancos. Né? Então, isso mostra a desigualdade racial. Né?
Então, para combater isso aí, é 80%. Ah, é 80%, né? E aí, por exemplo, vai comprar um carro, a reparação. Ah, é negro? Metade. Casa? Metade, metade. Políticas públicas efetivas. Que aí você vai, né? Porque eu até ouvi uma matéria uns tempos atrás falando para a gente combater a desigualdade racial, mesmo com as cotas, ia demorar mais de 50 a 100 anos, pô. Né? É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco e demora, não dá, tem que ser mais. Né? E aí você pega lá na Alemanha, no caso, os judeus tiveram reparação. Né? Eles tiveram reparação. E aqui no Brasil, qual foi a reparação da população negra? Nenhuma. Né? E se você vai nos bairros, você mora... É tudo português. Português tem umas 10 casas. A gente até brinca, você mora de aluguel, você paga dinheiro para português, né? Porque eles vieram para cá, pegaram tudo, e aí eles dominaram tudo, e você fica reféns deles, né? E aí você pega as comunidades indígenas, foram massacradas, tomadas, né? Enfim. Mas é isso, a candidatura foi super, acho que, importante, deu para a gente nos fortalecer politicamente, né? E aí a gente também provocou, né? Que agora muita gente quer sair candidato também, só que não adianta, eu entendo que não adianta a quantidade, né? Porque aí você sai 50, e aí não entra nenhum. De repente você organiza para sair 10, 5 fortes, e aí você vai com mais força, né? Até o Franz Fanon, né? Ele fala isso. É legal você ter vários coletivos pretos, mas você tem que, no vez de ter, na hora tem que se unir. E senão a gente não avança. Né? E às vezes acontece assim, muitas candidaturas coletivas, a gente teve alguns avanços, acho que algumas vitórias, mas ainda é pouco. Né? Ainda é pouco, a gente precisa de mais. Paulito, muito bom. Eu queria perguntar para você, de modo bem resumidamente, por conta do nosso horário, mas qual que era a sua... ou da chapa mesmo, qual que era a proposta, resumidamente, a principal proposta que você lembra do seu partido, da sua chapa? Não, a gente era, assim, como a gente veio da área da cultura, era cultura, né? A gente entende a cultura, acho que a cultura e a educação anda lado a lado, né? A frase até do Nelson Mandela que ele fala sobre isso, né? Sobre o investimento na educação junto com a cultura. E a nossa pauta principal é a cultura, porque a cultura transforma, a cultura ela vai combater o genocídio da população negra, né? Ela vai fazer uma socialização, vai resgatar nossa ancestralidade, vai gerar renda, emprego, né? Então, acho que a cultura era o nosso foco principal, né? Até eu tinha uma minha amiga, mas qual que é? Porque, assim, todo mundo tem, né? A gente tem um projeto, né? Não é só a cultura, né? A gente vai trabalhar tudo. Mas, assim, a cultura, como a gente está nessa área, então a gente entende que a cultura... A nossa luta como políticas públicas, o orçamento da cidade de São Paulo, se não estiver enganado, é de 67 bilhões de reais. Né? E assim, pela Constituição, tinha que ser 1%, no mínimo 1% para a cultura. E não chega a 1% do orçamento da cidade. A gente está lutando para aumentar o orçamento para 3%, né? Que tinha que ser 3%. Desses 3%, metade desse orçamento para a cultura negra, indígena, a cultura da periferia. Porque sim, a gente podia transformar. Né? Então, é a cultura. Nossa pauta principal, nosso projeto é investimento na cultura, que dialoga com todas as áreas, né? A cultura dialoga com todas as áreas. Né? E acho que bacana, que bacana. Parabéns mesmo, uma ótima fala, uma ótima aula aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para estar aqui conversando, e principalmente que é o que a gente mais faz aqui, que é levar esse conteúdo de modo bem fácil, de modo bem direto, de modo mais pedagógico possível. Aliás, você também é um professor de pedagogia, então nós queremos levar esse modo mais pedagógico possível. Eu quero fazer aqui referência à presença do meu querido colega, advogado Ezequias. Ezequias está aqui com a gente, um grande amigo, um advogado aqui de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo. A Isabel, aliás, o Ezequias aqui, ele manda, né, o Ubuntu, gostou muito da sua fala. A Isabel também deixa um grande abraço para você, mestre Palito, você é demais, e é mesmo. Eu fico muito feliz de ter esse contato com você, e a gente sempre trocar, e de vez em quando você até me indica algumas coisas, quando eu posso, quando está no meu limite, eu ajudo com ódio, com muito prazer, sabe que pode contar. Eu acho que se a gente não fizer, a gente fala muito de Ubuntu, né, e às vezes a gente não pratica o Ubuntu, né, às vezes a gente só fala que é nós por nós, que é um não solta a mão do outro, mas às vezes na prática a gente nota que isso falta.
Então, e desde já você, o Arlindo, os próximos convidados, são todas pessoas que realmente praticam o Ubuntu. Desde já, parabéns, obrigado mesmo. E aqui eu sempre falo que eu faço uma cópia de alguém que eu sou fã, que é o Antônio Bujanra, dos programas Provocações dele, falecido, saudoso, e eu faço a pergunta dele, né? Que pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito para você responder? Fique à vontade. Não, acho que pode conversar um pouquinho de tudo, né? Sim, eu também, só para que eu não falei no começo, eu faço parte de um coletivo preto, né? Que é o coletivo Moracilê, que em Urubá significa resistência, né? Porque nosso povo tem que estar resistência e estado de atenção. A gente tem que estar sempre em estado de atenção, porque o sistema sempre vai querer nos pegar. E a capoeira, ela serve para a gente gingar e né, fugir do sistema e contra-atacar, porque é isso. Na vida vai ter várias pessoas querendo te dar rasteira, e é no jogo, você vai ter que saber jogar, né, e sair desse jogo e contra-atacar, porque é assim que o nosso povo resistiu e resiste até hoje, e é isso que a gente tem que continuar. Uma pergunta que você não fez, que eu gostaria... Agora você me pegou, agora. Me deu uma rasteira aqui, eu vou ter que sair. Você fez várias perguntas, né? Você falou sobre a candidatura. De repente, faltou se perguntar sobre as mulheres da capoeira, né? Como é a questão das mulheres na capoeira? Porque a gente sabe que a capoeira também ela é feminina. A gente fala que ela é feminina, mas como a nossa sociedade é uma sociedade machista, então você tem, né? Ainda tem um machismo muito forte, né? Aí você tem poucas mulheres mestras de capoeira, mas já tem bastante, né? E mestras, né? E aí você tem, a gente sempre na nossa candidatura no começo mesmo, a gente chamou a mestra Luana, né? A nossa candidatura teve a Malu, a Andréia e teve a Lília também que participou, né? E aí no começo foi a mestra Luana, só que a mestra Luana devido a alguns problemas lá e ela não conseguia participar direto, né? Por causa do trabalho dela, enfim, ela acabou meio... Mas assim, quando eu pensei em lançar a candidatura, a primeira coisa que eu pensei também foi nas mulheres negras, né? E as mulheres mestras de capoeira, né? Que vivem da cultura negra, né? E a gente sabe que ainda a desigualdade é muito, né? E aí a gente tem que lutar para combater isso e trazendo as mulheres. As mulheres têm que estar do nosso lado, né? Ou à frente da gente, no caso, né? Isso que eu até brinquei a questão das cotas, né? 100%. 50% para as mulheres, 30% para os homens negros, né? Aí 20% para a comunidade indígena, LGBTQIA+, né? E é isso. Né? Bacana. Renato... Só para concluir, fica o convite aqui, aí eu faço parte do coletivo Moracilê. Próximo domingo vai ter uma live, agora esqueci o nome do professor, vai falar sobre intolerância religiosa. Depois eu vou compartilhar o link com vocês. Vai ter o nosso irmão lá, o mestre Ali da Paz, que vai mediar essa live. Um outro professor, que agora não me recordo o nome, mas vou mandar para vocês. Que ele tem um livro falando sobre intolerância religiosa. E aí vai ser muito legal, é importante a galera estar participando. Eu entendo que momentos que nem esse, de live que nem essa, serve como uma troca de conhecimento, né? Porque a gente fica, às vezes, na correria, não tem tempo para ter esse diálogo, né? E aí, esses momentos de live servem para nos fortalecermos, né? Fazer essa troca, conhecer outros trabalhos, de repente você conversa com pessoas de outros locais, né? Então fica mais fácil, né? Quando você está mais em casa, então fica mais fácil para se conectar, né? Fazer um quilombo virtual. E tem um grande panafricanista, historiador, John Henry Clarke, que ele fala assim, né? Pegue o que você faz de melhor e faça pelo seu povo. Então, o que eu faço de melhor, né? É a capoeira, então eu estou usando ela em pró de lutar pela maioria do nosso povo, principalmente do nosso povo preto, pobre, indígena aí, comunidade indígena também, que a gente está junto, né? E, enfim, é isso. Gratidão a Estevão, a todos que participaram aí, né? E de repente a gente pode voltar a fazer mais essas falas, né? E de repente fica o convite. Eu posso indicar uma mestra, uma mulher capoeirista também para fazer um bate-papo, participar do programa que fez aí, né? E tamo junto aí para nos fortalecer. O recado que fiquem em casa, quem puder, se cuidem,
né? Porque é isso, é nós por nós. Sim, muito bom, muito bom. E eu iria adorar aqui ter uma mulher mestre de capoeira falando até da sua experiência, da sua trajetória. Com certeza iria, vai servir de incentivo também, vai servir de possibilidade às pessoas que estão assistindo, às mulheres, né, que às vezes encontra tanta resistência, né, ainda acha que não é para elas. Então, desde já aceito, né, pode me passar. E eu quero te agradecer muito, te agradecer por esse tempo, te agradecer pela disposição em vir aqui, em conversar, e quero voltar, vamos marcar outras vezes, daqui a um tempo a gente marca de novo, que é sempre bom ouvir, fazer essa troca, e eu pude aprender muito com você, como você falou, e é muito bacana isso, sem medo algum de falar, não sei, não conheço, quero aprender. E pude fazer isso hoje, fiz a semana passada também com o Arlindo, é uma troca muito bacana, assim, poder sugar ali, poder aproveitar um pouco de vocês, poder compartilhar melhor, poder compartilhar com vocês um conhecimento, tanto conhecimento dessa área, da capoeira, que é um instrumento de resistência, né? E que instrumento de resistência que nós temos, não podemos, que é o que muita gente faz, largar isso, deixar de lado, achar que não é para nós, não. Para você que não faz algum exercício, que não vai para academia, ou que vá, mas pratique a capoeira. Da sua academia talvez tenha aula de capoeira, procure um professor de capoeira. Aliás, indico aqui, você está dando aula, né, Palito? Então, agora, nesse momento de pandemia, a gente estava fazendo as aulas online, aí deu uma parada, mas provavelmente esse mês que vem a gente volta aí, né? As aulas online. E aí fica o convite, né? A gente tem uma página no Facebook, e aí a gente vai fazer as aulas de lá online. Estão todos convidados a participar, mas depois eu mando o link pro Estevão, a gente divulga legal aí para a galera poder participar, né? E a gente também faz um sarau, junto com, todo final do mês a gente faz um sarau. Eu entendo que o sarau que a gente estamos fazendo, e o sarau que a gente faz um sarau baseado no calendário negro. Então a gente pega o mês, calendário negro, as principais datas, é muita coisa, a gente, né, só dá uma pincelada, e aí a gente, cada aluno lá vai falar de um tema. Você vai estudar, falar sobre tal fulano, tal, aí, né, tal. E aí a gente vai e faz o sarau, pega uma temática, por exemplo, como a capoeira pode contribuir no genocídio, combater o genocídio da população negra, né? E aí a gente pega esse capoeira artes marciais, né? E aí a gente faz o sarau, toda última sexta-feira do mês a gente faz sarau, e chamando convidados também, porque o sarau é legal, que a gente convida, né, o Estevão já está convidado. Você toca, né, Estevão? Você é músico? Sim, sim. Já está convidado a participar do sarau também, que o legal é que em sarau a gente trabalha as diversas linguagens culturais. Né? Então, tem um momento, a gente faz uma poesia, fala a história de um herói negro, negra, ou uma data comemorativa, e aí no meio tem sempre as intervenções musicais. Então, fica aí, o Estevão já está convidado para participar do nosso sarau aí, que vai ter um sarau agora dia 26, né, de fevereiro. Já tem mas assim, fica o convite para você participar do de março. Tá, beleza. Intervenção musical, né? O sarau vai ser online devido à pandemia, mas normalmente a gente faz o sarau presencial, né? E aí a gente tem muitas crianças que participam também do sarau. A primeira parte do sarau voltada mais para as crianças, e a segunda parte a gente fala mais os temas específicos, assim, mas as crianças estão participando também. No final a gente faz uma confraternização Ubuntu, né? Que a gente faz, tipo, como fala, os comes e bebes. Todo mundo junto, enfim. Mas aí no sarau a gente faz uma dinâmica também bem legal. E a gente sempre termina com musicalidade. Eu queria falar com você, se tem tempo para cantar uma música para a gente finalizar. Como é que tá o horário aí? Já está? Tem sim, a gente tem 5 minutos sim para finalizar. Vai ser bacana, muito bom. Vai ser no berimbau? Pô, você quer que eu arme o berimbau? Eu sempre, quando eu fazer as lives, né, eu armo o berimbau, para tocar ou no pandeiro, mas eu quero o berimbau, né? Não, o que for melhor. Não quero atrapalhar a sua organização também. Não, puta. Que eu vou ter que armar ele aqui. Se você esperar. Eu vou tocar com o pandeiro mesmo. Aí sempre quando a gente vai finalizar a roda de capoeira, né, a gente canta uma música que é o adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem, eu vou agora, boa viagem. O coral é adeus, adeus, o coral adeus, adeus, vocês, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem, eu vou agora, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem, adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem, eu vou agora, boa viagem, eu vou me embora.
viagem. Aí a palma, você pode bater 3 palmas. Né? Tem vários tipos de palmas que você pode fazer na capa, assim. Né? 1, 2, 3. Ó. Tem que acabar, né? Essa aqui é a mais fácil, né? Aí vai ter que tocar e cantar, né? Aí, no caso, eu vou cantar uma música assim, né? Foi criada pelo povo preto para lutar contra o regime de escravidão. A capoeira, hoje em dia, é cultura, luta, esporte e educação. Capoeira, ô lelê, capoeira, ô lalá, capoeira, ô lelê, capoeira, ô lalá. O Brasil tem uma luta, todos podem dar valor, todos podem aprender, geral até doutor. Capoeira, ô lelê, capoeira, ô lalá, capoeira, ô lelê, capoeira, ô lalá. Manuel dos Reis Machado, ele é fenomenal, ele é o mestre Bimba, criador da regional. Capoeira, ô lelê, capoeira, ô lalá, capoeira, capoeira, ô lalá, Bahia, ô lelê, em São Paulo, ô lalá, no Brasil, ô lelê, capoeira, ô lalá, capoeira, ô lelê, capoeira, ô lalá. Aí tem a música, né, em homenagem às mulheres, que sempre canto para as crianças, né, que é a Salomé. Né? E Salomé, Salomé, capoeira é para homem, menino e mulher. Salomé, Salomé, capoeira é para homem, menino e mulher. Salomé, capoeira é para homem, menino e mulher. Salomé, Salomé, capoeira é para homem, menino e mulher. Essa música da Salomé, eu estava lendo um livro, e aí, no livro lá estava falando da parte das mulheres capoeiristas. E aí a Salomé, um pesquisador, ele foi achar a história da Salomé nos BOs policiais. Os caras estavam investigando lá na Bahia, e aí viu Salomé, mulher que briga, joga capoeira, sai no pau com a polícia, né? E aí, aí ficou Salomé, aí falaram que era Salomé, né? E aí essa música foi em homenagem a ela, né? Essa música em homenagem a Salomé, Salomé, capoeira é pra homem, menino e mulher. Salomé, Salomé, ou só não aprende quem não quer. Salomé, né? E é legal você falar, principalmente com as crianças, né? Que você fala a questão das mulheres, valorização das mulheres, né? E aí falou, olha, a mulher Salomé foi uma grande mulher capoeirista que jogava de igual para igual com os homens, né? Enfim, aí fica esse ensinamento. E aí outro dia tem uma amiga minha, mas eu não acho isso na internet, a história da Salomé. Falei, porque tem coisas que é só em livro. Você vai procurar, você vai ter que ler, né? Você está lendo, não é tudo que tem na internet. Então, tem coisas que é só na leitura mesmo, que você vai ter esse conhecimento, vai ter muitas informações, né? A internet ajuda muito, mas tem coisa que você vai ter que se aprofundar, pesquisar, né? Igual esse lance que eu falei mesmo da questão da origem africana das artes marciais. Né? Então, a gente agora que está vindo esses estudos, né? Mas se você não for correr, você não vai achar em qualquer lugar. Né? Se você pesquisar, então você vê, né? E aí você começa a ter esse conhecimento, né? Porque, igual você estava falando, não adianta eu ter o conhecimento, tem que ver o que eu vou fazer com esse conhecimento, quais ações que eu vou ter. Né? Porque a gente tem muito conhecimento, mas não repassa, não cai, não adianta. Né? E aí a gente precisa se organizar, né? Então, a gente precisa se organizar e aí trocar esse conhecimento para nos fortalecer, porque isso é uma coisa que já vem da nossa ancestralidade africana, né? Esse conhecimento que foi se passando, hoje a gente só está aqui graças aos nossos antigos, né? Que lutaram, que muitos morreram, né? Então, cabe a gente dar continuidade a esse legado que foi deixado por eles, né? A gente não pode deixar... A gente tem que continuar lutando. Às vezes, nós falamos, eles estão meio desanimados, foi desanimado. Era que o nosso povo lá atrás, eles estavam desanimados, né? Porque eles eram escravizados, né? Não tinha condições nenhuma e... Agora a gente, lógico, tem muita coisa para melhorar, mas a gente ainda, né? A gente consegue se organizar, consegue andar. Na medida do possível, se a gente se organizar, a gente consegue avançar. Diferente dos nossos, né? Que era pau Pereira, né? Tem até a frase do Zumbi, que você... o preço da liberdade é a morte, é um negócio pesado, né? Mas era um enfrentamento mesmo, né? E às vezes muitos morriam, muitos fugiam para o quilombo,
né? E a gente tem que entender isso, a gente tem que entender esse conceito de quilombo, né? Porque é um ajudando o outro, né? Até o filme do Quilombo tem uma parte que é muito legal lá, que é o Tony Tornado. Tony Tornado faz o papel do Gangazumba, né? Quem não assistiu, assista o filme Quilombo, né? Que ele pega e fala. Aí, tipo, tem um rapaz lá que pega as bananas. Ah, isso aqui é meu, é meu. Não, não, não. Tudo que vem da natureza não é seu, é nosso, é de todos. Né? Então você tem que aprender a dividir as coisas. Aí ele pega e fala isso. Porque é isso, né? A gente acabou meio que perdendo esse espírito de união, de quilombo, né? A questão do capitalismo, que força muito o individualismo, né? E aí, quando mais dividido, melhor para eles dominarem. Então, quando a gente está mais trabalhar coletivamente, o Ubuntu resgata isso, né? O trabalho coletivo, né? A solidariedade com o outro e o trabalho coletivo, em pró da nossa comunidade. Mas é isso. Aí é essa música do Adeus, Adeus, boa viagem, eu vou me embora. Acho que já passou até o tempo, já falei até demais. Aí, se deixar, eu vou falar. Só uma pergunta. Essas letras que você cantou são suas ou não? Ou é canto popular? Então, essa da Salomé? Então, tem umas que... Essa da Salomé está no nosso... na verdade, foi o disco do Grupo Cativeiro, que agora é CD, mas tem algumas que são domínio público, né? Adeus, Adeus, boa viagem, precisa dar uma pesquisa, mas acho que é de domínio público. Eu tenho até um livro, eu fiz até... É um livro bem antigo, e ele tem várias letras de música, né? Tem umas que é domínio público, tem umas, né? Aqui tem quem escreveu os autores, né? Mas igual a Paranauê, que é a música mais famosa da capoeira, assim, né? Paranauê, então essa música é de domínio público. Ninguém sabe quem, né? E aí ela ficou conhecida mundialmente, é uma das músicas mais cantadas, né? E o legal, igual o Besouro, né? Através da musicalidade da capoeira, não só da capoeira, da cultura negra, você manda mensagem, você faz contação de história. Né? Aí você está contando uma coisa ali de uma forma lúdica, aí você depois, nossa, aqui, né? Aí você vai assimilando aquilo ali, você vai entendendo através da musicalidade, de uma forma, não de você chegar, assim, esse é o nunca cantar música, né? Aí você vai cantando, aí você vai entendendo, né? Igual ele falou, né? A gente, assim, às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquele povo que lutou para se libertar, né? Que criou o maculelê, a capoeira e o candomblé, traz o sorriso no rosto, a inteligência na cabeça e o samba no pé. Capoeira poderosa, luta de libertação. E hoje aqui nessa roda, vim jogar com meus irmãos. Capoeira, ô lelê, capoeira, ô lá. A gente mostrou uma música que eu trabalhava muito com as crianças, que era uma música de enfrentamento ao racismo, né? Que a gente cantava. Deixa eu tocar aqui, né? Que é assim... Eu não aceito, eu não permito nenhuma forma de racismo. Aí, né? Eu não aceito. A gente até no dia que a gente fez aquele ato lá no Ricói, você estava junto também, né? Que eu acho que foi um ato importante, que marcou muito. Sim. A gente cantou essa música lá e a galera gostou. E a gente fez o ato inteiro cantando a música, né? Aquela música e também relembrando as músicas do Mestre Moa do Catendê, né? Sim. Aí foi muito legal, que ele acho que foi super importante, né? Mas acho que a gente tem que se reunir mais, não só na hora que acontece Exato. Né? E a gente só se reúne na hora que acontecem as tragédias, né? Então, se a gente está organizado, a gente até pode evitar essas tragédias de acontecer. Pois é, não, você falou tudo agora, é isso. Se a gente se encontrássemos mais e fizéssemos mais isso, acho que com certeza nós evitaríamos muita coisa também, né? Sim, sem falar que ato não é evento, né? Que é ato. A gente tem que entender. Às vezes o pessoal foi tendo umas paradas, você vai falar, não vou falar, não, mano, aqui é ato. Não tô afim de jogar, não é isso. A capoeira é para resistir contra o sistema, para lutar, né? Para botar fogo na casa grande, né? Não é para. E às vezes a galera confunde, vai lá, não, é ato, é uma coisa séria, né? Não é brincadeira, nós estamos morrendo, né? Então a gente precisa se organizar e no ato, né? E assim. Só para finalizar, né? A organização é diferente de mobilização, né? Porque mobilização a gente mobiliza para o ato, aí vai todo mundo, legal. E a mobilização, e a organização é você fazer atos, se organizar permanentes, né? Permanentes, então diários, não adianta organizar, como a gente está fazendo, tipo assim, como Fórum Municipal de Capoeira. Então é um ato de políticas públicas permanente. E às vezes demora um tempo para você conseguir o que você quer, não é de um dia para o outro.
Né? De repente, a gente está plantando aqui agora, para lá na frente, as outras gerações colher o que nós começamos aqui. Né? Geralmente é realmente isso. Mas cante sua música, vamos nos despedir com música. Eu fico muito contemplado com isso, coisa linda. Desde já, obrigado a você, obrigado a todos e todas que estão com a gente, obrigado a todos e todas que irão assistir essa live, porque ela vai estar no YouTube. Então, tudo de bom para vocês e vamos encerrar com música. Obrigado, Palito. Tamo junto, agradecer a todos aí, boa noite, valeu, Estevão, axé, vai lá. Adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora. Boa viagem. Eu vou me embora. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa agora. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. A todos aí. Axé, boa noite, se cuidem aí. Muito bom para você também, meu querido. Tudo de bom a todos e todas. Boa noite.